Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse devocional. E nós estamos trabalhando a série Ladrões de Identidade. Hoje é o nosso 15º dia e eu vou falar de um ladrão que perturba muita gente. Hoje eu quero falar de reputação. E como embasamento bíblico, eu quero pegar o livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, que diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada do Senhor. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Eu amo essa história, eu amo falar de Maria. Eu acho que Maria foi uma mulher cheia de exemplos, uma mulher tão bem-aventurada, uma mulher com um legado tão importante para todas nós. E através desse texto hoje eu quero falar a respeito de reputação. Mas antes de falar sobre isso, eu quero chamar a atenção a algo tão importante nessa palavra. Porque Maria era uma menina de aproximadamente 14 anos de idade. Era uma menina virgem, era uma menina sem experiência de vida, era uma menina sem experiência em cuidar de filhos. E Deus escolhe essa menina para gerar o filho dele. E eu fico olhando isso, às vezes tentando olhar com os olhos naturais, às vezes com os olhos espirituais, mas olhando aos olhos naturais, Maria era uma mulher totalmente incapacitada para gerar algo para Deus. E ainda mais o filho dele. Maria não tinha nem condição financeira, Maria não sabia cuidar de menino. Maria não tinha experiência com nada. Maria é uma moça, uma mocinha, prometida em casamento a um homem, só isso. E às vezes eu fico olhando isso, fico: Deus, o Senhor é maravilhoso, porque a tua palavra ela é real. O Senhor chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor chama aqueles que não são para confundir os que são. O Senhor é tudo trocado. O Senhor não olha a condição de ser humano para ser chamado pelo Senhor. E eu fico olhando até para mim mesma, porque assim eu continuo, minhas irmãs, me achando a pessoa mais inadequada para trabalhar com mulheres, para falar para mulheres. E aí o Senhor me mostra essa palavra e fala comigo: minha filha, eu chamo quem não é. Então é justamente porque eu não sou que o Senhor tem me chamado e feito alguma coisa na minha vida. E aí eu vejo Maria nessa mesma situação, sem condição financeira, sem experiência com filho, sem experiência de vida. E Deus chama essa mulher para cuidar do filho dele, para gerar o filho dele. Talvez você está me vendo aqui e também se sinta assim: eu não vou conseguir gerar nada para Deus, eu sou incapacitada, eu não tenho condição. Minha irmã, Deus não olha as nossas situações naturais para poder fazer na nossa vida. Talvez você se sinta assim: eu tô doente, eu tô numa cama, eu tô separada, eu tô isso, eu tô aquilo. Como que Deus vai gerar algo na minha vida? Gente, falar assim, olhando pra gente, é esquisito, que a gente fica olhando o cabelo, né? Meu Deus do céu, tô vivendo. Aí eu fico aqui arrumando o cabelo. Mas aqui, às vezes você tá pensando assim: eu tô na cama, eu tô doente, Deus não vai me usar. Eu sou divorciada, Deus não vai me usar. Eu sou uma menina ainda, uma jovem, uma adolescente, não tem nada de experiência na minha vida para poder passar para ninguém, Deus não vai me usar. Eu tenho a vida toda doida e toda, sabe, um caos que está na minha vida hoje, Deus não vai me usar, Deus não tem propósito comigo. Olha a situação de Maria, que isso venha te encorajar hoje, que isso venha mostrar para você que ele não precisa de fatores naturais para fazer algo dele na sua vida. Glória a Deus por isso. E aqui está Maria, recebendo esse recado de Deus, recebendo essa orientação. O anjo dizendo para ela assim: você vai gerar, você vai ter um filho e vai colocar o nome de Jesus, esse vai ser o Filho de Deus.
Maria, ela poderia ter pensado na reputação dela e respondendo não àquele anjo, dizendo assim para ele: olha, você sabia que eu posso ser apedrejada por estar gerando fora da aliança do casamento? Porque esse é o costume da minha época, essa aqui é a nossa cultura. Maria poderia ter olhado para a reputação dela e falado não, que não queria gerar nada, que não queria absorver nada desse propósito para a vida dela. Porque naquela época, uma mulher que gerasse fora da aliança do casamento, uma mulher que tivesse homens fora da aliança do casamento, aquela mulher era apedrejada até a morte. E ela poderia ficar pensando o que os meus pais vão pensar de mim, o que a sociedade vai pensar de mim, o que minha família vai pensar de mim, o que José vai pensar de mim quando souber que eu estou grávida. E Maria, ela disse sim ao propósito de Deus. Ela não preocupou com a reputação dela, ela não preocupou com a tradição. Tem muitas mulheres aprisionadas nos seus propósitos porque estão preocupadas com a tradição, porque estão preocupadas com o social, estão preocupadas com o que a família vai pensar. E hoje eu estou te encorajando através do exemplo de Maria, que se Deus tem um propósito na sua vida, siga a vontade de Deus e não preocupe com a reputação, porque a reputação ela fere a identidade daquela mulher estava vinculada ao propósito de gerar algo para Deus, e a sua identidade também está vinculada em gerar algo para Deus, em gerar propósitos para Deus. E se você ficar presa à tradição, se você ficar presa ao meio cultural, ao meio social, se você ficar presa ao que sua família vai pensar, o que seus amigos vão pensar de você, você não vai conseguir gerar para Deus. Imagina, Paulo ele não pensou o que os judeus amigos dele, os escribas, os fariseus, iriam pensar a seu respeito, o que talvez até o próprio Gamaliel pensaria a seu respeito, por estar agregando a fé em Jesus Cristo na sua vida e perder tudo, como ele mesmo disse. Olha, eu perdi tudo por amor a Cristo, eu faço isso tudo de esterco, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou da tribo tal, e foi falando e falou assim: isso para mim é nada, perto dos sonhos de Deus, perto do propósito de Deus para minha vida, perto daquilo que eu alcancei em Cristo. E Paulo não preocupou com a reputação dele. Eu imagino Noé construindo uma arca numa terra onde nunca choveu. Como é que você constrói um navio num lugar que nunca viu chuva? E ali ele construiu, Deus mandou. Eu imagino a família dele falando assim: ó, esse aí é perturbado. As pessoas olhando para ele. E demorou muitos anos para construir aquela arca. Então eu fico imaginando o quanto de zombaria aquele homem escutou das pessoas por ter obedecido ao chamado de Deus. Ele não estava preocupado com aquilo. Ele não estava nem um pouco preocupado. E assim nós também, minhas irmãs, se nós queremos gerar para Deus, nós não podemos nos preocupar com a nossa reputação. Temos o exemplo de Jonas. Jonas se preocupou com a sua reputação e quase perdeu o propósito de Deus. Se não fosse uma baleia para engoli-lo, ele teria perdido o propósito de Deus. Então, nessa caminhada com o Senhor, nós precisamos aprender isso, que muitas vezes nós vamos ser levadas a construir coisas para Deus que vão contra a nossa reputação. Reputação é o que os outros pensam ao nosso respeito. Caráter é o que realmente somos. E o que importa é o que somos e não o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Então, que hoje nós venhamos abortar do nosso caminho o ladrão de identidade chamado reputação. A preocupação com a reputação, ela pode se opor ao propósito de Deus nas nossas vidas, e isso nós precisamos ficar atentas para não perdermos a chamada de Deus, para não perdermos o tempo de Deus, para não escorregarmos frente ao que Deus tem para as nossas vidas. Então, que você decida ser feliz hoje, crendo na fidelidade de Deus e obedecendo a sua voz. Obedeça a voz de Deus, porque você vai sair ganhando nisso, porque você vai sair vitoriosa. Agora, se você ficar preocupada com a sua reputação, você vai perder muita coisa, você vai viver sempre à mercê do que poderia ser e ficar se culpando por isso. Imagina se Maria dissesse: não, eu não vou querer, porque eu posso ser apedrejada. Minha reputação está em primeiro lugar. Ela perderia a oportunidade de gerar algo tão
tão forte, algo tão importante, algo que salvaria toda a terra, todo mundo, inclusive ela mesma. Então, que fica essa reflexão para nós, reputação ou destino? O que nós vamos escolher? Fica aí a dica para que nós possamos refletir e pensar. Olha, quarta-feira nós temos culto de mulheres, eu vou estar recebendo a profeta, a pastora Deus Crede da Igreja Batista dos Milagres e vai ser uma bênção, o coral vai estar presente, o Ministério de Louvor da igreja vai estar presente, de dança vai estar presente, vai ser assim, uma festa linda. E se você precisa de uma ministração especial, esteja comigo lá às 19h30 no Mevan aqui em Sete Lagoas, tá bom? Olha, um beijo no seu coração, eu te espero amanhã para mais um devocional, que Deus te abençoe.